Durante essa semana, falamos sobre um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. Falamos sobre o vazio. E talvez você tenha se identificado. Mas hoje a pergunta é muito mais profunda. De onde vem esse vazio? Vamos usar como base o livro de Salmos, no capítulo 1, nos versos de 1 a 3. O Salmo 1 começa mostrando que o esgotamento da alma, ele não nasce no corpo, ele nasce no caminho. Bem-aventurado o homem que não anda. Veja que o texto começa com direção, porque antes de você se sentir vazio, você já caminhou em alguma direção. O texto segue: não anda segundo o conselho dos ímpios. Pense bem. Vivemos ouvindo conselhos o tempo todo, não é verdade? Nas redes sociais, nos vídeos do YouTube ou em outra mídia social, opiniões, quer de amigos ou familiares, ambientes, cultura, etc. E muitos desses conselhos podem parecer bons, e até parecem normais. Mas em muitos casos eles te direcionam, te modificam, mudam o seu caminho. Mas vamos ao texto. Não se detém. Você apenas não ouviu. Você começou a permanecer, seguindo o texto. Nem se assenta. Agora virou posição. Perceba a progressão que foi feita nesse texto. Andar, parar, assentar. É assim que o vazio começa. Não é de repente. É quando você normaliza ambientes, discussões, assuntos que não alimentam a sua fé. É quando você se acostuma com conversas, grupos, opiniões que diminuem os seus valores. É quando você se acomoda em lugares, mídias e redes sociais que enfraquecem a sua alma. O vazio ele não nasce da falta de atividade. Não, ele nasce da falta de alinhamento. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqui está o antídoto para o vazio. Prazer em ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é obrigação religiosa. Não é para resolver uma culpa, não é um ritual, mas ter prazer. E nela medita. E aí você pode trocar isso. Nela concentra, nela analisa, nela avalia, nela considera. E quando? De dia e de noite. Meditar é deixar a palavra reorganizar o seu interior. Talvez o que você chama de vazio seja a falta de um alimento espiritual, dessa leitura e análise constante. Você está sempre ocupado, ou se ocupando do que não te alimenta. Está produzindo várias coisas, mas não está conectado a nenhuma delas. O Salmo diz que o ser humano pleno, homem ou mulher, não vive apenas evitando o mal, mas só vive se alimentar da fonte certa. Seguindo o texto, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros. Aqui está a resposta definitiva. Não é uma árvore solta sobre a água. Não é uma árvore sobrevivendo de chuva ocasional. É uma árvore plantada. O vazio ele é sintoma de uma raiz, e uma raiz que é superficial. Ela não tem aderência a nada e vive em terreno ruim. Mas a árvore plantada no lugar correto, ela não depende do clima, não depende da estação, não depende do seu humor. Ela tem fonte constante, mas tem uma coisa super importante. Ela dá fruto no seu tempo. Talvez você esteja pensando e triste agora, vazio, porque não vê o fruto em você. O fruto ele não nasce da pressa, ele nasce da permanência.
As folhas não cairão, não murcham, não secam, não morrem. Isso é estabilidade emocional, espiritual, interior. Sim, tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade aqui é alinhamento. Não entenda como riqueza, mas como felicidade. É fazer as coisas que carregam sentido. E aí o vazio desaparece quando a sua raiz encontra água. Talvez você não esteja cansado agora, talvez não esteja, ou esteja até desconectado apenas, desconectado da fonte, desconectado da leitura e de Deus, desconectado do posicionamento certo. Se essa semana ou nesse momento você refletiu sobre isso, hoje, agora, é dia de você decidir de quais conselhos você precisa se afastar. Em qual solo você quer se plantar? E qual será a sua fonte diária para alimentar esse vaso aí? O vazio não se resolve com distração, não. Ele se resolve com raiz. Se você sentiu vazio essa semana, talvez não seja fraqueza, talvez seja um convite para mudar de caminho, para sair do ambiente errado, deixar de ouvir a orientação que não te leva a nada e se plantar junto ao ribeiro. Porque quem está plantado não vive seco, e quem está ligado à fonte não vive vazio. Hoje não é só mais um domingo, é dia de escolher o caminho, a fonte e o fruto. Domingo não é apenas mais um vídeo, é um momento de alinhamento. Saia do vazio, se reencontre. E se você conhece alguém que tem caminhado cansado por dentro, alguém que parece forte por fora, mas distante da fonte, talvez essa palavra seja o recomeço dessa pessoa também. Então, compartilha. Às vezes tudo que alguém precisa é lembrar onde está a água. E, se você quiser, escreve aqui nos comentários o que de Deus fez perceber agora, hoje, ou qual o caminho que você decidiu ajustar. Gostaríamos de saber que você não está apenas assistindo, mas que estamos caminhando juntos. Se você ainda não está inscrito, permanece por aqui. Essa semana falamos do vazio, hoje falamos sobre raiz e ainda temos muito para construir juntos. Profundidade, constância e propósito. Que essa nova semana comece diferente para você, mais alinhada, mais plantada, mais conectada à fonte. Que você não apenas sobreviva aos dias, mas floresça no tempo certo. Nos vemos no próximo vídeo.